Foi na nossa devocional Filipenses, nós lemos Filipenses 4, do 10 até o 20, e tem tudo a ver com o assunto, e aqui nós tentamos resumir só o versículo de 11 a 13, que nos diz: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só a minha, quando eu terminar eu lhe passo. É porque eu tento acertar o número, mas... porque é papel demais que sobra lá em casa. Bom, para início, gostaria de fazer aqui essas perguntas a você. O que você acha de si mesmo? Então, responda para você mesmo. O que você acha de si mesmo? Segundo, você gostaria de ser outra pessoa? Então, responda para si mesmo. E a terceira e última pergunta, logo de início, é: você está convencido que poucas pessoas chegam à sua altura? Você está convencido que poucas pessoas chegam à sua altura? A altura não é no sentido de tamanho, não. Então, são três perguntas para lógica, para raciocinar. E logo, o que diz aí Carl Rogers? Ele diz: todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato de ser, é digno do respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Merece estimar-se a si mesmo e que lhes estime. Então, toda pessoa. Então, ele diz, sem exceção, meramente pelo fato dele existir, ele já deve ser, tanto ele deve estimar-se, ou seja, valorizar-se, como ser também pelos outros estimado. Todo ser humano. Bom, vou saltar um pouquinho aí, porque é uma introdução da série. Há dois extremos perigosos nos relacionamentos de qualquer pessoa consigo e com o seu próximo. O primeiro é vergonha de si mesmo. Que nós poderíamos ampliar isso aqui para aquilo que nós chamamos de preconceito de inferioridade. Ou seja, o que é preconceito? Pré vem de algo que antecede. Então, um pré-conceito, ou seja, um conceito antecipado de si mesmo, um pré-conceito. Tem vergonha de si mesmo. Segundo extremo é esse, o orgulho excessivo, que aí já seria para preconceito de superioridade. Ou seja, quando nós falamos de extremo, então implica dizer que há um ponto de equilíbrio. E alguém disse o seguinte: nós só podemos viver no ponto de equilíbrio quando nós conhecemos os dois extremos. Enquanto não se conhecem os dois extremos, a tendência é vivermos em um deles e não no ponto de equilíbrio. Vamos lá, só um exemplo aqui. Quando alguém fica em pé com as pernas juntas, a tendência de um empurrão na lateral é ele cair. Isso aqui seria, a questão de não ter os extremos. Os extremos seria abrir as duas pernas. Então está uma lá, outra cá. Tem a mais resistência. Então é preciso conhecermos os extremos para termos equilíbrio nas coisas. É por isso que todos nós
quando somos iniciantes em algo, há a tendência de cometermos erros, porque não conhecemos o final daquilo. Então, esses são os extremos perigosos: vergonha de si mesmo ou o orgulho excessivo. Temos que trabalhar isso. Bom, já que vamos falar de autoestima, vamos trazer aqui alguns conceitos sobre autoestima. Autoestima é sentir-se bem consigo mesmo, entender que temos valor e competência para enfrentar os desafios básicos da vida e sentir-se desejoso de felicidade. É acreditar que conquistas, sucessos, amizades, respeito, amor e aperfeiçoamentos são adequados para cada um de nós. Autoestima é como eu penso e sinto sobre mim mesmo. A Bíblia diz em Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso primeiro dever para com Deus e o nosso semelhante, é o desenvolvimento próprio. Eu preciso me amar para conseguir amar o meu próximo. Aí você diz, mas onde está dizendo aí? Ama ao teu próximo, como a ti mesmo. Então eu não posso amar, eu não posso fazer o amor ao meu próximo, que é secundário, se não há o amor primário a mim mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, da forma como tu te ama também o teu próximo. Então, primeiro eu tenho que me amar para poder amar o meu próximo. Não posso amar o meu próximo sem me amar. Então, outros conceitos. Um aqui de Virginia Satir. Ela diz: autoestima é a capacidade de valorizar o eu e de tratar os outros com dignidade, amor e realidade. Ou seja, se ela parasse exatamente aí, autoestima é a capacidade de valorizar o eu, então já ia dar um preconceito de superioridade, mas tem outra coisa, e de tratar os outros com dignidade e amor. Autoestima é a aceitação incondicional de si mesmo, sem juízo destrutivo algum. Permite optar pelos sentimentos mais humanos, amigáveis e confortáveis. Constrói a si mesmo e ajuda a suportar exitosamente qualquer circunstância. Foi o que disse aí o Eduardo Cubil. Outro pensamento de Brian Tracy: a autoestima é a reputação que se tem de si mesmo. Agora, meio complicado, porque às vezes a pessoa tem uma reputação negativa de si, né? Você vê sempre. Mas aqui é no sentido positivo. E Dennis White diz: autoestima é esse sentimento que se encontra no mais profundo do nosso ser e que fala do nosso próprio valor. O problema que muitas vezes quebra a nossa autoestima é exatamente a terceira pergunta que foi feita. Ou seja, você está convencido, aliás, a segunda pergunta, você gostaria de ser outra pessoa? Então, quando nós não nos conhecemos, quando nós não nos valorizamos, a tendência é acharmos que o outro é sempre melhor, que eu poderia ser ou fazer semelhante ao outro. E aí a tendência de negativar a nós mesmos. É claro que todos nós somos diferentes. Todos nós temos dons, talentos, capacidades. Todos nós temos maneiras de raciocinar diferente, mas todos nós somos importantes. Talvez os dons, muitos dos dons que eu tenho, você não tem, mas você tem dons que eu não tenho, ou talentos. Só que a nossa tendência é
negligenciarmos o que temos ou o que somos e valorizarmos o que o outro tem. Então esse é o problema, de muitas vezes não termos essa autoestima como deveríamos de fato ter. Bom, 2, diferentes concepções sobre autoestima. Inclusive tem aquela ideia assim, né? Aquele que tem um preconceito de superioridade, ele diz: eu sou ok, você não é ok. E o preconceito de inferioridade é esse: você é ok, eu não sou ok. Mas o que é autoestima? Eu sou ok, você é ok. Então é assim. Bom, diferentes concepções sobre a autoestima. A ideia de autoestima varia em função do paradigma psicológico que eu abordo. Então, o que é esse paradigma? Paradigma é aquilo que nós colocamos como verdade absoluta. Então, esse paradigma psicológico, aquilo que você coloca como verdade absoluta na sua mente. Todo mundo tem que ser daquela forma. Você pensa que todo mundo tem que ser daquele jeito. É um paradigma psicológico. Vamos lá. Desde o ponto de vista da psicanálise, a autoestima está intimamente relacionada com o desenvolvimento do ego, ou seja, do eu. Como eu fui formado desde a minha meninice, chegando ali à fase da juventude, que é onde se estabelece realmente esse fator do eu. Como eu fui? Eu fui realmente, eu vivi em uma sociedade ou num lar onde o meu eu foi, vamos assim dizer, lapidado de forma direitinho. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que aqueles que estão vindo, eles não recebem, eles não ouvem a palavra não. Não, eles ouvem sim, sim, sim. Então há uma formação de um eu que ela vai trazer muita baixa estima. Aí você pergunta por quê? Porque quando ele se deparar com uma realidade do mundo, onde dirá para ele não, então ele vai dizer: mas eu pensei que eu fosse o centro do universo. E ele vai se achar que não faz parte nem do universo. Daí uma necessidade de se trabalhar os nossos filhos desde cedo, mostrando a qualidade dele, mas dizendo para ele: você não é o centro do universo. Não é o centro do universo. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, e essa pessoa me falou de umas dificuldades que está tendo com um sobrinho. E ele disse: olha, eu falei tanto para a pessoa, olha, não pode dar tudo, não é assim, não é assim. Ele disse que agora está enfrentando uma grande dificuldade, agora é complicado. Então nós precisamos trabalhar isso aí. Segundo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele diz que uma parte do sentimento de si é primária, o resíduo do narcisismo infantil. O que é esse narcisismo infantil? A pessoa ele acha que, por exemplo, criança ela é chantagista. A partir do momento que ele começa a entender, ele já começa a chantagear os pais. Quando ele percebe que criança bem, pronto, vou pegar aqui, do tamanho da filhinha do Edson ali, aquela mais novinha, ela já tem um alto grau de chantagem. Quando a criança ela vai para a casa dos avós, como ela sabe que os avós são mais abestados, então ela percebe logo, ela diz: é por aqui, Então ela já começa a fazer chantagem. E daí essa questão do narcisismo, ou seja, ela acha que
que é o centro do universo, né? Eu tenho que ser amado, eu tenho que ser, etc, etc. Outra parte, ela brota na omnipotência, corroborada pela existência, ou seja, as ideias que nós vamos recebendo no convívio do dia a dia vai formando o meu eu. Então vai formando o meu eu, e ali daqui a pouco. E uma dessa, ou seja, dessa satisfação, da libido de objetos. É querer, eu desejo as coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero aquele tênis, aí o tênis cai, mas eu não posso, mas eu quero aquele iPhone, eu quero o libido pelas coisas, o desejo pelas coisas. E aí vai juntando tudo isso aí. Bom, segundo Freud, é muito difícil, né? Carl Rogers, fundador da psicologia humanista, o cuidado positivo sobre uma condição, recompensa positiva condicionada. À medida que crescemos, nossos pais e maestros da nossa vida só nos dão o que precisamos quando demonstramos que o merecemos. Podemos beber só após classe, ou seja, você vai ficar aí, você só vai sair para beber quando terminar a classe. Podemos comer um caramelo só quando terminar nosso prato de verdura. Não, você só vai comer o doce quando terminar. E o mais importante, só quererão se nos portarmos bem. Se você não se portar bem, né, o tio não gosta de você, mais aquela coisa. Então, tudo isso aí é aquilo, a chamada recompensa positiva. Daí vem na nossa mente aquilo, não, mas eu mereço. Aí nós cobramos a Deus, mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu sou fiel na igreja, eu sou dizimista. Ou seja, segundo o Carl Rogers, ele diz que nós geralmente usamos desse artifício porque incondicionalmente, ou seja, sem propósito, nós fomos formados uma mentalidade disso. Se você terminar a comida, eu te dou o doce, eu te dou o celular para brincar. Aí começa a condicionar. Aí o indivíduo agora, maduro, 50 anos, mas ele acha que é merecedor das coisas, porque eu fiz tudo certinho. Okay? Então é muito complicado a mente do ser humano. E às vezes eu me pergunto, por que eu sou assim? Você se pergunta, por que você é assim? Você vê um negócio? Eu cumpri eu sou muito independente, eu não gosto muito de pessoas eu quero fazer algo, eu lhe chamo, vamos, não vai, eu vou. Então por que eu ajo dessa forma? Eu não sou de chorar, porque ninguém me ajudou, às vezes eu acho bom quando não me ajuda. Quero fazer só mesmo. Aí você fala, mas por que você é assim? Tem um porquê. Aos meus 5 anos de idade, meu pai ele foi embora, deixou a minha mãe. Então minha mãe foi trabalhar para manter. E ela trabalhava e me deixava. Ela fazia ali a comida bem cedo. Então eu estudava de manhã e estudava à tarde, certo? Então eu tinha que esquentar comida. Então eu aprendi a fazer comida. Eu era um exímio cozinheiro. Mas depois que eu casei, aí eu levei uma pancada na cabeça e esqueci. Não sei nem cozinhar um ovo, né? Mas então, aos meus 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E Deus, eu não sei o que foi que houve, eu sempre ganhava dinheiro fácil, não era roubando não, era trabalhando, mas vinha com facilidade, entendeu? E aí eu comecei a ser independente de mim mesmo, financeiramente e tal. E aí eu comecei a não depender das pessoas, me ajudando, levanta, não tinha esse negócio não. Ainda era no tempo, né, que a gente ia jogar bola, e ali na bola arrancava a unha do pé, a gente terminava de puxar a unha, jogava areia, não podia mais chutar com o pé, mas ficava pelo menos defendendo com o outro. Quando o pai ia ver, a unha já tinha nascido de novo, nascer de novo.
Então, eu vim dessa época, né? Que menino não fica, papai, entrou um espinho aqui no meu pé. Não, eu tirava, né? Me cortava com a gilete ali e arrancava o espinho. Então, entendeu como é? Tem a formação de onde eu vim. Por mais que eu tente agora, não, mas eu preciso do Araújo para empurrar esse carro. Não desce mais, eu mesmo quero empurrar o carro só. Não, vou empurrar só, até a ladeira, lá eu entro e dou o tranco no carro. Entendeu como é que funciona? Então, cada pessoa funciona de um jeito, por isso, ele teve uma formação diferenciada. Né? Lá em casa não tinha aquele, anda meu amor, vem cá, bora, fica ligeiro. Era assim, esse negócio não. Não, se tu passar, eu vou te dar uma bicicleta. Não era assim, se tu não passar, tu vai apanhar até. Entendeu? Era assim emocionava. Aí você tem que entender as pessoas pela sua formação. Não, na realidade, eu fui forjado para sobreviver, não foi para estar chorando, não. Eu ainda nem almocei hoje, amanhã nem sabe, eu nem almocei. Por quê? Primeiro que eu fazendo um regime, mas não vou nem almoçar. À noite eu vou comer 2 bananas e dormir. Vamos lá, outra questão. Martin Ross, escritor do livro O Mapa da Autoestima, ele diz: desenvolve sua concepção da autoestima a partir de 2 elementos, as façanhas e as antisfaçanhas. Ou seja, é necessário, irmãos, que os nossos filhos hoje, eles tenham experiências próprias, eles precisam aprender. É aquele negócio, eu acho interessante o Alex, né? O Emanuel cai, o Alex não vai levantar o Emanuel, não. O Emanuel é duro, ele não chora não, um menino que cai. Né? A Ana Célia diz que só percebe as raladuras, né? Quando vai banhá-lo à noite, que aí ele está ralado aqui, ali, acolá, mas assim, né? Mas eu acredito que não é nem pela dor, é porque menino não gosta de banhar, né? Talvez ele vai banhar. Entendeu? Então nós precisamos crescer, ter as experiências, ter as façanhas, antes façanhas. O menino não dá, hoje está complicado, o menino não tem a liberdade, o menino não fura a cabeça do outro. Tem menino que vai crescer, chegar aos 40 anos e nunca vai saber o que foi furar a cabeça do outro. Aí quem que vai saber isso? É o Zé Luiz sabe, o Fausto, sabe o que é isso aí, né? O Júnior de Tasso da Sopa também, o Solimar. Né? Seu filho vai chegar em casa, nunca vai dizer, olha, ele brigou lá no colégio, no campo. Então, Martin Ross, ele diz que o homem precisa dessas façanhas e façanha para ele. Não. Depois ele diz, rapaz, eu já passei por tudo isso, agora ele se controla. Rosenberg, por sua vez, entende a autoestima como um fenômeno atitudinal, criado por forças sociais e culturais. Ou seja, sua autoestima foi meramente formada pelo convívio social. Você foi elevado a isso, você foi. Então é muito complexo. Seja como for, é importante que cada um de nós tenhamos a autoestima. Essa palavra auto, só lembrando aqui, para o nosso professor de português me ajudar. A palavra auto vem de autonomia, aquilo que gera só. Automóvel, ou seja, aquilo que se move sozinho. É o automóvel, ele se automove, ele sozinho se move. Então, ou seja, a autoestima, ou seja, eu produzo estima
para mim mesmo. Eu me autovalorizo, me autoestimo. 3, complexo de superioridade. A expressão de apreço mais sã é a que se manifesta no respeito que lhe merecemos a outros, mais que o renome, a celebridade e a adulação. Aí diz Abraham Maslow. Ou seja, esse termo foi criado pelo psicólogo Alfred Adler, idealizador da psicologia individual. A pessoa que desenvolve este sentimento vê nos outros, julgado por ele mesmo, como os seus subordinados, traços de inferioridade, que na verdade pertencem a ele. Ou seja, trata-se de um jogo de projeção. É estranho isso aqui, né? Ou seja, o complexo de superioridade. Por que ele tem esse complexo de superioridade? É porque ele olha para o outro e aí vê o outro como inferior a si mesmo. Mas segundo Alfred Adler, ele está se maquiando. Ele é que se considera inferior. E para não demonstrar isso, ele trata os outros como inferior. É aquele empregado que tem um cargozinho superior e sai tratando todo mundo mal. Por que é isso? É porque ele, na realidade, coitado, é mal amado. Mal amado por si mesmo. Geralmente, as coroas, né, que não têm um namorado, elas são mal-humoradas. E no serviço delas, elas geralmente tratam mal os outros. É mais ou menos isso aí, ó. Pronto, exatamente. Então, segundo Alfred Adler, ele diz isso, né? Assim, esse indivíduo tende a marginalizá-los, da mesma forma como também se sente excluído, atribuindo-lhes as mesmas características que lhes são imputadas por outro. É muito comum essas pessoas serem vistas como arrogantes e pretensiosas. Normalmente, elas apresentam uma vaidade incomum, que se reflete na sua própria maneira de se vestir, nas suas ações e atitudes, até mesmo no modo de falar, algumas vezes exagerados e presunçosos, tentando parecer melhor que todos. A pessoa se revela intolerante, sempre contradizendo o ponto de vista alheio e se esforçando para dominar os que ele julga lhe serem inferiores. É muito comum isso aqui, muito comum. Eu contei, né, aquela história para vocês, do motorista lá na Viena Siderúrgica do Maranhão, no Pequiá. Ele chegou ali chorando, pedindo emprego, aí contou a história da família, tantos meses desempregado. E aí o Virgínio, que era meu subordinado, e era o encarregado de transporte, o fichou. E ali já, naquela mesma semana, quase no final de semana, a turma chegou lá do pátio de guza. Guza é o ferro, é a base para eles fazem, tipo uma piramidezinha. Aí eles falaram para mim: irmão, o pessoal que está lá na classificação do ferro, não veio para almoçar não, ainda está lá. Mas não é possível nesse horário. Aí eu fui até ali ao refeitório, aí vi aquele motorista ali, eu digo: olha, pegue um carro aí, vá lá no pátio Guza pegar o pessoal que está lá na classificação. Tá bom, ele olhou assim para mim: tá bom. Depois passou, chegou novamente a informação: o pessoal está lá, mas eu pedi ao motorista para ir. Aí fui lá, ele estava lá sorrindo,
contando piada. Aí eu disse para ele, vamos pegar o pessoal ali. Aí ele foi, aí era um caçambão de carregar ferro, a cabine dele é dupla, e ele foi. Ele não disse nada, foi. Chegou lá, mandei o pessoal entrar, ele disse, não, aqui não, meu carro, na cabine do meu carro, o peão não entra não. Tá vendo? Isso já não, em cima, entra. Aí o pessoal ficou sem entender, né? O que é que está acontecendo? Aí eu entro, o pessoal entrou, vamos embora. E ele resmungando. Chegou a uma certa altura da viagem, a viagem era curta. Aí eu disse, meu amigo, se tu não quer dirigir, desce do carro que eu levo o carro. Aí ele foi e desceu do carro. E eu peguei a caçamba e saí mesmo, cobri ele de poeira. Aí cheguei lá, estacionei, pessoal disse, aí eu disse, Virgínio, vai buscar um motorista que eu deixei lá na curva tal. Aí o Virgínio foi buscá-lo, né? Que era o chefe de transporte, ele era muito fofoqueiro. Talvez ele esteja até me ouvindo hoje, né? E aí, o Virgínio pegou ele, assim que lançou o golzinho, o primeiro gol, aí trazendo, e disse o que foi que houve. Ele disse, não, um negrinho aí, pai, querendo aparecer, querendo que eu botasse. Aí ele disse, rapaz, aquele negrinho é nosso chefe. Não, é um negrinho. Ele disse, pois é, né, aquele negrinho é o nosso chefe. Aí quando estava lá no escritório, o escritório era todo de vidro, aí ele chegou, né? Acho que ele já sabia até o meu CPF já. Ele deu, seu João, não me demita não e tal, aí chorava aqui. Eu disse, não, mas quem foi que disse que eu vou lhe demitir? Não, você não vai ser demitido não. Aí peguei lá João, capítulo 13, né? Que é o lava-pé, e aí eu aproveitei, né? Ou seja, aquele camarada, ele chegou uma semana chorando, ali atrás de um emprego. Agora estava humilhando, só porque o camarada aqui tinha uma classificação um pouquinho inferior a ele. Mas na realidade eu disse para ele, eu disse, todos nós somos peões, todos nós. A questão é que eu estou numa posição mais elevada do que você, mas só a mesma coisa do que você. Mesma coisa do classificador de ferro grosso. Então, por que ele queria maltratar aqueles? Não, vocês vão lá em cima, na caçamba quente. Por isso. Porque ele, coitado, não se autovalorizava. Bom, vamos lá, vamos continuar. Sentindo-se essencialmente inferior, a pessoa tenta parecer superior mais para si do que para os outros. Embora aparente superioridade, ela teme ser socialmente desprezada, sente-se insegura, tem uma baixa autoestima, mesmo que todos esses sentimentos estejam ocultos no seu inconsciente, mas nem por isso menos intoleráveis para a sua mente. É nesse momento que um homem cria as famosas máscaras, tão presentes na rotina da nossa sociedade, para que se pareça melhor que aos outros, muitas vezes isolado do convívio social por alguma razão, ou mergulhado em devaneios. O indivíduo pode recorrer a este complexo como uma forma de sobreviver perante sua inaptação à sociedade. Deu para entender isso aqui? Então o que é que ocorre? Uma irmã em uma determinada igreja, não vou dizer o nome da igreja, não foi aqui não. Aí a filha dela, assim, meia grosseira. Ela estava numa certa idade. E um dia a mãe dela chega para mim e diz, pastor, ore por fulano. Às vezes eu acordo e encontro ela de madrugada chorando. A Joyce Lindomar conhece, mas não sabe quem é que estou falando, não sabe de quem é, né? Ou seja, aquela pessoa, ela queria demonstrar uma petulância, uma arrogância, humilhar os outros e tudo, mas era uma coitada. Então geralmente é assim, quando vem uma pessoa querer machucar os outros, assim, aleatoriamente ou sem motivo algum, é isso aí.
Eu, na realidade, fico com pena das mães. Geralmente, a pessoa feliz, ela quer ver todo mundo feliz. Uma pessoa de bem com a vida, ela quer ver todo mundo de bem. Porque ela pensa assim: olha, eu não posso viver bem se o outro não está bem. Então, eu quero que todo mundo viva bem para me viver bem. É a chamada polinização das árvores. Se você planta aqui um bom milho, e o vizinho planta um milho de péssima categoria, por causa da polinização vai afetar o seu milho também, seu milho vai ficar também ruim. Então, para que você tenha um bom milho, é necessário que o seu vizinho de plantação também plante bom milho. É assim a questão da vida. Você tem uma boa casa, bonita, mas o que adianta você ter uma boa casa se a sua vizinhança tudo é casa de taipo? Sua casa não tem valor algum. Qualquer pessoa que chegar para comprar diz: ih, rapaz, até que a casa é boa, mas nesse lugar aqui, você entendeu? Então é necessário que a sua casa boa, viu, Afrânio, esteja próximo de casas boas. Ou, mesmo que a sua casa seja ruim, ela tem que estar no lugar de casas boas, porque ela é valorizada, não por ela, mas por causa das mansões que a cercam. Deu para entender? Então, eu gostaria de mudar a minha casa de localidade. Se eu mudasse minha casa de localidade, Gilvan, ia dar uma geral nela. Porque a minha vizinhança, ela é antiga, bem antiga. E a vizinhança antiga, ela não evolui em termos né? Ela costumou a viver o padrão dos anos 70 e ela morre naquele padrão. Agora, meninos novos, aí ele quer o padrão atual. Então, se você vai morar num lugar onde são esses meninos novos, recém-casados, meu amigo, aí eles só querem casa boa. É assim. Então, se você mora numa região muito antiga, geralmente é difícil evoluir. Então, queridos, eu não posso viver bem se o meu próximo não vive bem. Eu tenho que trabalhar para que ele viva bem também. Tenho que trabalhar para isso. Promover a autoestima. Mas como identificar os que trazem em si este complexo de superioridade? Às vezes, a forma agressiva e presunçosa da pessoa se comportar já indica a presença desses distúrbios. Mas em outros casos, a presença dos sinais mais frequentes e tão sutil, que só em momentos extremos de estresse ou ansiedade, ela irá revelar explicitamente a presença desses sintomas. Diante do olhar social, estas pessoas são, em alguns casos, caridosas, voluntárias em trabalhos beneméritos, preocupadas com o bem do próximo e da comunidade, mas simultaneamente ocultam seu âmago, ocultam no seu âmago o sentimento de serem melhores e mais nobres que as outras. No momento em que as personas desmoronam, o homem revela-se como realmente é, muitas vezes cobrando por suas ações de generosidade, desvalorizando o esforço de outro. A pressão das suscetibilidade e milindres, muito sensível, são muito melindrosos, é muito forte, assim como é difícil conviver com as críticas, a aprender a aceitá-las, dirigi-las e utilizá-las a nosso favor. Muitas vezes o complexo de superioridade é ativado como um mecanismo de defesa diante de qualquer ameaça do nosso ego. E é engraçado que geralmente
quem tem o sentimento de superioridade, ou o complexo de superioridade, é quem de fato não tem. Porque quem tem não precisa ter o complexo de superioridade, porque ele já é superior. Geralmente também o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que não tem. Ele se sente ofendido se você vai dar uma coisa para ele. Ele acha que você está humilhando. Você vai dar uma camisa, ele já pensa assim, ele pensa que eu estou nu, ele pensa que eu não tenho camisa. Já quem tem, se você vai dar, ele quer mais outra. É assim que funciona. E geralmente o pobre, ele é mais preconceituoso do que o rico. O pobre diz, não, eu não gosto de estar no meio de rico. Então é ele que é preconceituoso. O rico vive ali a vida dele tranquila. Então tem todo esse fator aqui para se observar. Eu até pediria que em casa, vamos ver se você lesse com mais paciência esse ponto 3 aqui, que ele é muito interessante, muito mesmo. Aqui daria para a gente falar a noite toda. Bom, continuando aí para finalizar a página 2, lutar contra um sentimento inconsciente que não conseguimos olhar de frente, o qual rejeitamos mesmo quando temos um vislumbre dele, é uma tarefa que exige muita firmeza e determinação. É necessário muito domínio de si mesmo para viver com os traços de personalidades opostas, em perfeita harmonia. É ir além, valorizando os atos dos que nos cercam, seja qual for o contexto. Certo? Então é muito complicado qualquer um de nós, trabalharmos algo que inconscientemente nos afeta. É como os traumas. Tem gente que tem trauma de algo que você olha assim, mas aí você não entende. Aqui eu conheço o trauma de vários irmãos, né? Vou citar aqui, eu conheço. Por exemplo, a Deane não mergulha. A Deane do Júnior não mergulha. Aí você pergunta, mas você não mergulha, que negócio é esse, né? Um trauma. O Solimar não pode ouvir um trovão que já corre para o banheiro. Então cada um tem essa. Pronto, a Gema falou um negócio muito bacana. Ela disse: como ajudar uma pessoa que tem esses problemas? Porque são tantos problemas que o natural é a gente se afastar dessas pessoas. É exatamente isso. O natural é ela ficar isolada em meio à sociedade. Sabe por quê? Porque primeiro que nós não somos habilitados para conviver, suportar essas questões. Segundo, a pessoa deveria estar ouvindo um estudo desse e ela se colocar nessa posição, dizer, eu tenho esse problema, eu preciso ser tratado. Ou seja, é como qualquer doença. Geralmente a pessoa estressada é assim, se você disser para uma pessoa estressada que ela está estressada, eu não estou estressada não, quem está estressado é você. Ela já está dizendo ali, quase, o tom de voz dela que está, ela diz que não está estressada. Então é muito difícil, elas não aceitam. Geralmente as pessoas elas não aceitam isso aqui. E aí vem muitos outros sentimentos nela, inveja, tudo, né? Porque ela não quer ver o outro num patamar mais elevado a ela, porque ela quer no seu complexo superior estar no patamar mais alto. Então eu estou no pico mais alto do monte. Quando ela percebe que alguém está mais alto, ela, pela inveja, derruba a pessoa. É geralmente aquilo, você elogia alguém, né? Rapaz, o irmão Fausto,
é um cara assim, assim, assado, só elogio. Aí o outro, mas ele, aí pega um ponto negativo, ou seja, mas ele, por que tu não deixou o cara dizer só, deixa os pontos positivos, mas sempre tem isso aí. Então, irmão, primeiro, nós temos que nos trabalhar para isso, pedir oração a Deus, Senhor, me ajuda, me capacita a conviver, a ajudar as pessoas. Não é fácil não, não é fácil, não é fácil. Já duas pessoas aqui na igreja, homens, que eu inocentemente, né, achando que os coloquei no ministério ali de apoio, né, estacionamento ali e tal. E a pessoa se achou marginalizada. Aí eu não entendi, né? Porque para mim, eu gostaria de participar do ministério. Eu acho bom. Por exemplo, quando tem atividade dos jovens aqui da Dejane, dos adolescentes, eu venho para mim ficar ali, no apoio. Eu acho bom. Fico ali com o Júnior, com o Gilvan e tudo. Pois é um ministério que eu queria na igreja para mim. Não vejo dificuldade nenhuma. E eu sou o pastor da igreja. Entendeu? O Lindomar foi pedir um amibote para ser, né? O Lindomar foi que pediu, me ponha no apoio. Eu não entendo. Aí tem Gilvan, tem Jair, Solimar, Júnior, e eu acredito que nenhum deles se sente marginalizado. Pois eu confesso que eu acho bom, né? Mas teve duas pessoas que pediram, que acharam que se sentiram ofendidos, porque, entendeu como é que as coisas. Então, está exatamente nisso. Quem ele não vai se sentir marginalizado. Mas, o que é que se pode fazer, né? Mas é isso aí. Olha, Alex, sobrou a página agora. Pois vamos para a página. Dá pelo menos. Vocês na próxima quinta-feira, eu sei que nós não vamos ler essa página, você vai trazer a página, que eu sei que você não falha, você. Mas eu vou, aí depois, a não ser que eu receba novamente aqui, no final, né? Bora lá, Alex e Anne, vamos distribuir mais outra, bora, Alex. Eita, rapaz. Mas, gente, não estão acreditando em vocês, não, Então, fosse você, eu ia provar. Na próxima quinta ia trazer a folha. Dizer, aqui, irmã Joyce, essa é a minha folha. Aqui, Alex, a minha folha. Olha, a Jamba disse que vai esfregar a folha dela, não? Pronto, vamos ver.
Os irmãos que, enquanto se distribui as páginas, que querem tornar-se membro da igreja, devem me passar os seus nomes, tanto por carta de transferência, batismo, para ser aprovado na Assembleia. Vamos lá, página 3, aí ponto 4, diz assim: relação entre autoestima e outros termos. O conhecimento que o indivíduo tem de si próprio pode ser dividido em dois componentes distintos. Um descrito, chamado autoimagem, e outro valorativo, que se designa autoestima. Certo? Então, vamos lá. O conhecimento que o indivíduo tem de si próprio pode ser dividido em dois componentes distintos. Um, descrito, chamado autoimagem, e o outro valorativo, que se designa autoestima. Então, qual é a imagem que você tem de você? Qual é a imagem que você tem de você? Qual o valor, agora, qual o valor que você tem de você? Então, essa imagem, ou seja, aquilo que você descreve de você. E a outra é o valor que você tem de você. Então, se fosse colocar num papel, diga aí quem é você. Com certeza, talvez ia haver a confusão aí nessa questão da autoimagem e da autoestima, ia misturar. Mas se destaca, dá para se dividir essas duas questões. Outros dois termos são muito usados como sinônimo de autoestima: autoconfiança, certo? E autoaceitação. Na realidade, tudo isso aqui faz parte da autoestima. Autoconfiança refere-se quase sempre à competência pessoal, e é a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Enquanto a autoestima é um termo mais amplo, incluindo, por exemplo, conceitos sobre as próprias qualidades da pessoa. Ou seja, todos esses outros termos, eles estão incluídos dentro da autoestima. Certo? Autoaceitação. Pronto. Eu fui chegando na convenção ontem, e a convenção lá, o prédio da convenção é um lugar assim meio inóspito, meio deserto. Quem conhece sabe, né? E acontece muitos assaltos ali. E eu acho que ela está até me ouvindo agora. Aí a Deronilson via saindo. Eu disse: você vai para onde? Ela disse: não, eu vou bem aqui. Tem um supermercado ali na Frei Sarafim. Ela disse: eu vou ali fazer umas compras. Aí eu digo: pois vamos, entra aqui. Aí eu peguei, dei a volta, deixei ela lá e vim e voltei para a convenção. E aí, quando nós estávamos chegando, eu terminei entrando numa contramãozinha assim, mais ou menos de 100 metros, sem perceber. E estava uma senhora estacionando um carro, uma senhora já de uns quase 70 anos, se não fosse cabelo todo branquinho, né? Aí ela bateu aqui a porta e mandou eu passar e fez assim para mim, né? Aí ela disse: oi, rapaz, a vozinha aí é esperta, ela que está dirigindo esse carrão. E eu digo: e não é? Aí eu disse: se a Vânia estivesse aqui comigo. Aí a Derol: o que é que você diz? Eu disse: ó, Ivan, tu tem vergonha da vozinha dirigindo aí, tu novinha não dirige. Porque sempre que eu passo, que eu vejo uma velhinha, eu digo: ó, Ivan, olha ali, ó, a vozinha ali dirigindo e tu. Então é isso aqui. Pessoal. Aí, rapaz, eu achei interessante. Ela bateu a porta aqui ligeirinho. O pastor ainda fez assim para mim. Eu digo: valeu, meu bem, passei. Olha, fiquei encabulado com aquilo ali. Então é isso. Aquela senhora ali, com certeza, ela tem uma autoestima lá em cima, o negócio, né? Com certeza. Pois é, só tem que ser impulsionado. Mas geralmente é isso, pessoas que a gente tem que estar inflando ele direto.
complicado. Vamos lá. Autoaceitação, por outro lado, é um termo ligado ao conceito de aceitação incondicional. O conceito da abordagem centrada na pessoa indica uma aceitação profunda de si mesmo, das próprias fraquezas e erros. A autoestima, autoconfiança, autoaceitação tendem a estar intimamente ligada e se influenciam mutuamente. Autoaceitação. O problema nosso é assim, que nós gostaríamos de ser uma pessoa perfeita. E aí, quando eu detecto em mim uma falha, eu não quero aceitar aquilo ali. É mais ou menos, Deus, Ele nos colocou sentimentos, desejos. E às vezes nós queremos negar um desejo, ou uma necessidade biológica. Pronto, eu estou com sono. Mas eu não posso dormir agora porque eu sou pastor. E se alguém ligar? Mas o pastor está dormindo. Sim, mas se eu estou com sono. Entendeu como é que é? Nós queremos, né? Se sono é sono, todo mundo tem sono. É como, quer ver? Eu vou falar um negócio aqui para vocês, você vai ficar, ó. A pessoa está ali andando aí no meio, solta um pum, pum. Ela fica morrendo de vergonha. Sim, qual o problema? É tipo aquela piada no ônibus. O cara solta aí, todo mundo, mas bêbado sem vergonha. Aí diz, sim, tua mãe não solta, teu pai não solta, todo mundo solta. Mas aí eu quero negar aquilo. Então esse é o nosso problema. Nós queríamos ser perfeitos, apresentar uma imagem perfeita. Você não é perfeito, você é cheio de falhas. Então a autoaceitação não é que eu vou continuar nessas falhas, mas é conviver com elas e buscar melhorar. É buscar melhorar. Se elas me atrapalham, bom, eu ainda tenho, mas vou buscar. Para Doraci, ela tinha muito, aquela, né. Aí eu falei para ela, ela agradeceu, disse, pastor, vou melhorar. E melhorou, foi muito, ainda não deixou, mas vai deixar, né? Então, ou seja, ela percebeu uma necessidade, é o teu, pois eu vou trabalhar isso aí. Ela foi sincera, né? Eu vou trabalhar aí. Então, irmão, esse é o problema. Você tem medo de rato? Tem, pois pronto. Não está conseguindo tirar esse medo? Não, pois viva com medo de rato. E diga para eu tenho medo de rato. Rapaz, tem medo de rato? Tenho, e daí qual o problema? Aceitar. Agora eu não posso dizer, porque eu tenho vergonha de dizer o que é que vão pensar de mim. Problema é de quem vai pensar de você. Não? Quinto, componentes de uma autoestima equilibrada. E é esse ponto aí. Primeiro, sentimento de aceitação. Isso é simplesmente o fato de nos sentirmos queridos, aceitos, amados, apreciados, cuidados. Esse sentimento inicia-se antes mesmo de nascermos. Uma criança indesejada normalmente tem traumas profundos, que têm origem na atitude dos pais para com ela. Durante a infância, palavras ditas pelos pais podem também fazer a criança se sentir rejeitada. Você é um burro, vagabundo, esse não vai dar para nada que preste. Na adolescência, a sujeição por parte de alguém que se gosta pode afetar profundamente a autoestima do jovem. E depois de casado, também precisamos nos sentir aceito e amado. Quando o marido não gosta de sair com a esposa, não tem pequenas demonstrações públicas de carinho para com ela, ou, o que é pior, a chama de gorda, baú e etc.
afeta profundamente a autoestima da mulher. Mas o homem também precisa sentir admiração e aceitação por parte da mulher para que sua autoestima permaneça elevada. Então, né, a mulher tem que dar um toque no marido, o marido não é para... Bom, então tudo isso aqui pode trabalhar. Eu fiz algo inverso. A minha mãe, ela não tinha essa formação, né? E às vezes quando eu aprontava alguma coisa, que era todo dia e toda hora, ela dizia assim, tu não vai dar para nada. E realmente para dar eu não dou não, mas eu disse, eu vou ser alguém na vida, né? Eu vou... E eu pensava em algo grande, mas Jesus disse assim, não, tu não vai ser esse algo grande aí não. Tu vai ser um crente, um pastor. Tá bom, né? Mas meu pensamento era grande. Só porque ela dizia que eu não ia. Não. Então, geralmente, eu não sei se foi isso que me fez gostar de competição. E se eu tiver numa competição, eu não gosto de perder, eu fico enfurecido. Nós fomos uma das viagens ali, uma excursão, e lá tinha que descer naquela negócio lá, e o cara disse, se chegar até lá na água, aí vai uma outra vez. Bom, só porque tinha aquele negócio, então eu fiquei indignado, porque 3 vezes eu fui bem pertinho, e os irmãos, não, já vamos, já terminou aqui, já vamos embora, e eu invocado com aquilo ali, eu queria, mas o que é que eu queria? Não era mais aquela vez, é porque eu queria testar a mim mesmo, que eu chegaria ali, e eu ia chegar, mas só que de uma para outra, aí tinha filha, aquele negócio todo. Então são essas questões, que muitas vezes a pessoa se deixa abater lá, eu não consigo não, eu não sei, não está tendo essa questão de autoestima, esse comportamento de sentimento de aceitação. Então você consegue. Eu trabalho sempre assim, se fulano conseguiu, por que eu não consigo? E a minha meta é essa. Alex não é melhor do que eu, não, ele é igual a eu. Então, se ele conseguir, eu consigo também. Eu trabalho isso. Agora, mas o Alex é o Alex. E eu não, eu sou... Não, você é igual a Alex. Então, sentimento de aceitação. Se você... Então, se aceite. Senso de valor próprio. A pessoa tem que estar consciente de que tem valor, vale muito, tem alguma coisa para oferecer aos outros. Experiências de infâncias podem ser poderosas em convencer-nos de nossas faltas de valor e pode causar, entre outras coisas, sentimento de culpa. Esses sentimentos, às vezes, duram a vida toda. Quando o pai ou a mãe tem uma vida muito cheia, o trabalho, a igreja, outra qualquer atividade, lhe toma todas as horas do dia, não lhe deixando muito tempo para dar atenção ao filho, passa para o filho uma mensagem terrível: você não é importante, eu tenho coisas mais importantes para fazer. A criança vai perdendo o senso de valor próprio e acha que não vale nada. Essas marcas, às vezes, são carregadas por toda a vida. Uma criança que se convence de que vale muito pouco, dará pouco valor a tudo o que diz ou faz. Senso de competência. Sou capaz de fazer esse trabalho. Consigo suportar essa situação. Sinto-me capaz diante da vida. Filipenses 4,13, né? Nós lemos lá. Quanto maior a nossa autoestima, maior a possibilidade de sermos criativos em nosso trabalho. Maior a possibilidade de sermos criativos em nosso trabalho. Maior a probabilidade de sermos competentes e obtermos sucesso.
Conclusão: temos que formar nosso senso de valor próprio, a partir do que Deus diz, não dos falsos reflexos que nos provêm do passado. Fui derrotado no passado nisso, então certamente não vou conseguir aqui para frente. Passado é passado. A cura dessa enfermidade, que é a imagem própria negativa, gira em torno de uma decisão que temos de fazer. Vamos dar ouvido a Satanás e a todas as mentiras que ele nos diz, as distorções, as apreciações e as mágoas do passado que nos mantém aprisionada por certos sentimentos e conceitos acerca de nós mesmos, que não são cristãos nem saudáveis? Ou vamos buscar nosso senso de valor próprio em Deus e em sua palavra? Então, é aí que está o fator. Próxima quinta-feira, nós falaremos aí no verso que está, a página 4, daremos continuidade falando sobre baixo autoestima. Então, amados, pegue essa página, dobre, coloque na sua Bíblia e não tire de jeito nenhum, não? Deixe aí até quinta-feira, tá bom? Alguma coisa mais a dizer? Alguém disse assim: não deixe para vestir roupas coloridas quando você estiver velhinho, vista hoje mesmo. Ou seja, irmãos, todos nós gostaríamos de fazer algo diferente, mas às vezes nós ficamos limitados àquilo que o povo vai pensar de nós mesmos. Então, ou seja, se você quer vestir roupas coloridas, não deixe para vestir só quando estiver velhinho, não, vista hoje mesmo. Entendeu, Alex? Aí? Então tem muita gente incubada, incubada, né? Às vezes quer dar um grito, dê um grito, né? Às vezes quer dar um pulo, dê um pulo, rapaz. Não se importa com quem está ao seu redor, não. Tem gente que fica com vontade de, eu gostaria tanto de vestir uma roupa daquele jeito, mas eu tenho vergonha, né? Vergonha. Então, você só será feliz quando você se aceitar a si próprio. Quando você não se aceitar a si próprio, eu tenho a testa grande, é assim mesmo. Meu nariz é achatado, é assim mesmo, viva bem. Viva bem. Pensou, se todos nós fôssemos iguais na aparência, todo mundo igual o Gilvan, corra sem graça, né? Então, é engraçado que um é gordo, outro é magro, um é baixo, é assim, nós somos diferentes. Então, viva a vida, meu querido, viva a vida, não fique aí não, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, e que a cada dia nós possamos trabalhar esse fator relacional. Ajuda-nos a termos sempre essa autoestima dentro da Tua palavra, Senhor, considerando-nos valorosos, bem como ao nosso próximo, e assim vivamos o amor que o Senhor quer que vivamos, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado por esta série de estudo, que o Teu povo se desperte, ó Deus, para que cada um trabalhe a si e a coletividade igreja possa crescer também neste aspecto. Muito obrigado. Agora leva-nos em paz, dar-nos uma noite abençoada e o dia de amanhã cheio das Tuas bênçãos, pois eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Só lembrando algo a vocês, que eu já disse aqui, vocês